Olá pessoal, bom dia. Quem já tá por aí? Estão me ouvindo bem? Dá pra me ver? Tá tudo certo? Bom dia, o pessoal tá entrando. Vou esperar mais um pouquinho enquanto as pessoas chegam para iniciar. Ah, quanta gente querida, pessoas de contextos diferentes, muito bom. Uma forma aqui de matar as saudades, mesmo que de uma forma virtual. Ah, que legal. Nem vou falar o nome das pessoas queridas que estão aí, pessoas de vários cursos, meus alunos, meus colegas da SBGG, minha família lá do interior também, todo mundo se atualizando aí por meio das redes sociais e das tecnologias. Eu vou dar início ao que nós preparamos para essa conversa, as pessoas vão chegando e depois eu vou deixar disponibilizado, fica gravado na página da SBGG para que as pessoas possam ver em horários mais convenientes e à medida que for tendo tempo aí nessa nossa quarentena. Eu agradeço o convite para participar dessa discussão e vou contar muito aí com a colaboração de vocês e com as perguntas de vocês. A paciência também, né, para eu me adaptar aí com essas questões todas da tecnologia. Como psicóloga, gosto muito, né, do olho no olho, das pessoas presentes e dessa interação, mas vamos nos adaptando, que também é uma forma aí de mantermos o nosso equilíbrio e a nossa saúde mental nesses períodos de tanta mudança. Então, meu nome é Valmari Cristina Aranha, eu sou psicóloga de formação, trabalho com envelhecimento há mais de 20 anos, uma boa parte do meu trabalho foi desenvolvido e é desenvolvido dentro do serviço de geriatria do Hospital das Clínicas, também sou membro da diretoria da SBGG e temos nos dedicado bastante ao estudo do envelhecimento e o quanto nós podemos melhorar as condições do envelhecimento, principalmente nessas situações adversas. Então eu agradeço aos colegas da SBGG pela oportunidade, a Nestlé, que é uma parceira de sempre, viabilizando e colaborando aí com todas as nossas propostas, Dayana por toda essa agilidade, essa ajuda, Felipe aí com a tecnologia e todas as nossas resistências. E, enfim, estamos aqui para conversar e discutir sobre como cuidar das nossas emoções e buscar a nossa saúde psíquica em tempos de confinamento. Com tanta mudança acontecendo, com tantas dificuldades, além das questões próprias do envelhecimento e da nossa vida, que cada um de nós sabe muito bem administrar, nós estamos vivendo agora a necessidade do confinamento, né? De ficar na nossa casa, parar de fazer as nossas atividades conforme planejamos e ver essa pandemia de uma maneira muito abrupta, trazendo uma ruptura para a nossa rotina. E quando eu preparei, né, fui pensar no que falar com vocês e eu fico muito preocupada com a quantidade de informações que vem sendo trazidas, o quanto a gente tem uma série de receitas e de dicas. Então, ao mesmo tempo que nós estamos nos organizando para viver toda essa mudança e treinando e testando as nossas experiências e as nossas práticas, ao mesmo tempo vem uma enxurrada de orientações, de dicas, de receitas que precisam ser colocadas na nossa vida, que também geram alguns problemas à medida que eu não consigo colocar em prática tudo aquilo que eu escuto, né? Então, ao mesmo tempo que existe uma série de orientações para que eu mantenha meu equilíbrio psíquico, eu também tenho na contramão a impossibilidade de realizar e de organizar tudo isso, também gerando um desequilíbrio.
Então, no início dessa quarentena, quando todos nós descobrimos que teríamos, né, ou fomos informados que teríamos que ficar mais em casa, não poderíamos mais sair, primeira coisa, né, teremos tempo, então todo aquele desejo de tempo livre e que nós queríamos no dia a dia, agora nós temos, e o que fazer com esse tempo livre? Então a primeira coisa, vou organizar as minhas estantes, vou organizar os armários, vou colocar os e-mails em dia, vou cozinhar, vou organizar minha casa. E à medida que nós vamos organizando e vai passando o nosso tempo, nem tudo isso é possível. Principalmente porque para qualquer atividade que eu pense em realizar, eu preciso estar focada, eu preciso estar um mínimo de estabilidade. Quantas vezes eu pego alguma coisa para começar a fazer e fico olhando alguma coisa na TV ou vejo uma informação e isso também tira um pouco do meu equilíbrio. Então, pensando, né, que um primeiro passo e uma primeira dica para que a gente mantenha a nossa saúde é poder selecionar um pouco aquilo que nós escutamos e escutar com discernimento também, né? Então, às vezes a gente vê pelas redes sociais as pessoas muito bem intencionadas querendo mostrar para as outras pessoas aquilo que deu certo com elas. Então, olha o que eu consegui fazer, ou eu posto lá nas redes sociais aquilo que eu estou cozinhando, o quanto eu já consegui organizar, e as pessoas não conseguem ter a mesma condição de fazer isso, e aí se sentem mal. Por que todo mundo consegue menos eu? Né? E, na verdade, considerar a heterogeneidade, considerar os recursos que cada um tem, né? Então, falar em confinamento, falar para que as pessoas fiquem em casa, implica também pensar qual é a casa que essas pessoas ficam. Então, nós, profissionais que trabalhamos com envelhecimento, somos os primeiros a estimular os idosos a se manterem ativos, participar de grupos, sair de casa, sair do sofá, né, fazer atividades sociais, interagir. E hoje somos nós que pedimos para as pessoas ficarem em casa. Então, sempre quando vai uma orientação e um reforço para que a pessoa se mantenha em casa, eu também preciso perguntar e levar em consideração qual é a casa que essa pessoa vai ficar, qual é o espaço que esse indivíduo vai ficar, e não é só o espaço físico, mas é o espaço simbólico dentro dessa casa. Então, ao mesmo tempo que nós temos dois extremos, que são as pessoas sofrendo com a solidão do confinamento, então pessoas que moram sozinhas, pessoas que mantêm contato somente com as pessoas fora de casa, no grupo que você participa, no trabalho voluntário que você faz, ou até no próprio tratamento médico, né? Quantas vezes as pessoas conseguem ter uma parceria social e uma parceria afetiva por meio de um tratamento de saúde e que presencialmente foi suspenso nesse momento, né? Então, quando eu falo do cuidado em casa ou para alguém ficar em casa, é importante que eu entenda qual é o contexto que essa pessoa tem para ficar em casa e o quanto isso traz aí algumas dificuldades, e isso justifica muitas pessoas quererem sair de casa também, né? A gente tem todas as discussões e os memes, inclusive, em relação a como convencer o idoso a ficar em casa, e a proposta não deveria ser convencer, mas a proposta deveria ser orientar e entender o porquê aquele idoso não quer ficar em casa, porque nós tendemos a imaginar que as pessoas pensam como a gente, né? Então, tem que ficar em casa para você não se expor ao contágio, ou para você não correr risco, porque se isso vai acontecer com você, a chance que você tem de se recuperar, ela é muito mais séria, ela é muito mais difícil. Isso também trazendo uma pressão e trazendo um peso para o idoso, que além dele conseguir se colocar de uma maneira implicada, né, e a autonomia vai fazer toda a diferença, então é a importância das pessoas se conscientizarem e conversarem sobre como esse confinamento vai se dar. Então, para quem está sozinho, ficar em casa não é só não sair na rua, é perder a perspectiva de conversar com pessoas. Então, é perder a perspectiva de se sentir ativo, de se sentir participativo aí na sua história de vida e construindo o seu espaço social. Então, pode ser que a conversa com a pessoa que te atende na padaria, a conversa com o seu porteiro, isto é algo que mantém as pessoas ativas e se sentindo atuantes no seu cuidado, né? E também um outro aspecto é a dúvida ou a infantilização que se tem em relação à capacidade de decisão do idoso, né? Então, eu estou falando aqui sobre cuidados
eu vou falar aqui, né, sobre os cuidados possíveis, mas primeiro eu queria discutir com vocês quais são os principais pontos trazidos pela quarentena e pela mudança que vão interferir no nosso adoecimento emocional, que pode ir desde uma tristeza até quadros depressivos, quadros de pânico. Então, pensar que a quarentena está fazendo com o idoso o que está fazendo com todos nós, né? Nós estamos todos nos reorganizando e mudando o estilo da nossa vida. Só que é muito diferente quando eu tenho mais vias alternativas de executar essa mudança do que quando as minhas vias elas são muito restritas, como por exemplo alguém que mora sozinho e não tem tanta facilidade com o uso da tecnologia, que não tem tanto recurso para fazer isso aqui que nós estamos fazendo, para poder participar, seja de uma atividade de lazer, seja um contato com o familiar, né? Então esse cuidado com o quanto e como o idoso está se sentindo mal ou impotente diante de toda essa mudança, ele é o principal ponto para diferenciar o que tem trazido sofrimento em função do confinamento e o que está trazendo um sofrimento porque está agudizando uma condição emocional que já era frágil, né? Então eu vou falar um pouquinho disso depois. Então esta questão atual que nos atinge a todos, ela vai atingir o idoso de uma forma mais intensa, exatamente por conta desse desequilíbrio nessa gangorra, né? Então, se eu estou sendo atingida por uma série de mudanças e uma série de cobranças, e eu tenho condições ou eu tenho recursos para equilibrar, seja porque eu continuo trabalhando, eu continuo falando mais mesmo trabalhando de casa, né, por meio da tecnologia, ou se eu consigo me manter mais ativa fisicamente, e eu vou avaliar se o idoso tem realmente, eu tenho a mesma condição. Porque eu tendo a olhar e espero dele uma reação muito parecida com a minha. Então esse é um ponto bastante importante de considerar para ajudar e não para ser mais um peso ou para ser mais um agravante em toda essa busca pelo cuidado e pela proteção. Um outro ponto que tem nos preocupado bastante, e eu tenho ouvido isso de alguns idosos com os quais eu mantenho contato tecnológico, via tecnologia, é a culpabilização que algumas pessoas têm, né? Então, nós não só estamos vivendo no Brasil hoje uma adaptação em relação à doença, ao medo da morte, a todas as fragilidades que a pandemia nos remete, mas também algumas mudanças sociais e políticas, e que isso também tem trazendo aflição para muitos idosos. Do idoso se sentir responsável. Eu já ouvi de alguns idosos, mas eu não quero que as pessoas se sacrifiquem por mim, né? Como se toda essa mudança estivesse acontecendo só para proteger o idoso, porque é ele que está trazendo essa dificuldade. Na verdade, o que ele traz, o que ele personifica é um elo frágil dessa corrente, que é o maior risco de comorbidades e uma maior fragilidade metabólica que pode acontecer nas pessoas mais jovens em função de doenças de doenças e acometimentos orgânicos, mas que para o idoso o próprio processo de envelhecimento traz uma forma diferente dele reagir a determinadas doenças. Então as pessoas, mas eu não quero que as pessoas percam emprego para me proteger, ou eu não quero que as pessoas se prejudiquem para me proteger. E na verdade, protegendo o idoso, nós estamos protegendo a todos nós, né? A diferença é que o idoso, por não conseguir entender, para os idosos, né, que não conseguem entender quais são essas dificuldades, isso também pode levar a uma culpabilização que abre espaço para frustração, que abre espaço para tristeza e que pode abrir espaço para a evolução de um quadro depressivo, de um quadro ansioso mais severo. Então, será que aquela minha conversa com meu familiar idoso, no sentido de que, olha, eu não vou poder te ver porque eu não quero te colocar em risco, ou porque eu não quero que aconteça alguma coisa com você, pode fazer com que ele se sinta o responsável, né? Então, na verdade, é uma mudança de comportamento que precisa acontecer para todos nós, né? Nós estamos agora próximos aí do Dia das Mães, né? E para muitos de nós, a perspectiva de não estar perto das pessoas que nós amamos é muito difícil, né? Eu estou vivendo isso, né? Minha família está longe daqui, eu fico aqui de coração partido porque eu queria estar lá com eles. Então eu estou aqui dentro da minha casa, eles estão lá dentro da casa deles. Mas será que esse meu contato não pode trazer um comprometimento para eles? Porque eu
posso estar assintomática. Então, separar muito bem o distanciamento físico do distanciamento emocional, do distanciamento afetivo, né? Então, não é porque eu não estou junto fisicamente que eu deixo de pensar nas pessoas que eu amo, que eu deixo de sentir vontade de estar com eles, né? E para isso, a tecnologia traz algumas opções, né? De novo, para quem pode, para quem consegue mexer com a tecnologia. Então, eu faço uma chamada de vídeo, eu telefono, e pode ser que agora eu consigo ficar mais próxima, mesmo que por essas mídias digitais, do que quando eu tinha que trabalhar e ficava a maior parte do tempo fora, né? É bem lembrado, né? Eu falei aqui do assintomático e um dos comentários traz bastante essa questão, né? O quanto alguns testes também podem me dar uma falsa segurança e eu acho que eu consigo me aproximar. Tanto quanto o uso da máscara, o distanciamento, traz garantias de que eu posso estar perto fisicamente. E, na verdade, ter uma proximidade afetiva não está proibido durante a quarentena. Pelo contrário, né? É o mais estimulado possível. O que nós temos experimentado em relação a esse distanciamento? Não só, né, então as salas virtuais, então vamos fazer, né, Dia das Mães, é tradição na minha família fazer lasanha, fazer churrasco, faz uma comida lá, faz a mesma comida aqui. Então as pessoas, por meio de uma chamada de vídeo ou de um bate-papo virtual, conseguem se sentir mais próximas nesse período. Quem não tem o acesso a tecnologia, como eu estou colocando, a importância de uma ligação telefônica, ouvir a voz. E essa ligação telefônica também não é um checklist, né? Não é uma ligação para dizer, e aí mãe, comeu, tomou banho, trocou a roupa, fez uma comida diferente, porque senão fica muito mais aflitivo receber uma ligação do que simplesmente ligar para ouvir a voz, para entender o que está acontecendo, para dizer também do que está sentindo. Né? Alguns exemplos de grupo, né? Dos grupos que se mantêm ativos e o quanto nós podemos manter as nossas atividades preservadas. Então, esta questão das redes sociais, das mídias digitais, do contato telefônico, né? Podemos voltar a redescobrir o uso dos correios, né? Então, eu posso mandar uma lembrança para alguém. É importante que eu tenha um contato ou algo material nesse contato, né? Então, quantas pessoas estão fazendo aniversário nessa quarentena? Tem neto nascendo e a pessoa não está vendo, não está podendo pegar no colo, sentir o cheiro, né, das pessoas que nós gostamos, mas eu posso mandar um presente via correio, eu posso escrever uma carta, eu posso mandar uma foto, eu posso fazer com que a pessoa participe daquilo que eu estou vivendo, e isso de uma maneira muito mais ativa, mesmo que não presencialmente. Muitas dessas questões, bem lembrado, né, a confiar um pouco mais na responsabilidade e na experiência do idoso. Vou falar disso agora também. Então, pensando que existem formas adaptativas do estar perto, e daí mudar as celebrações, né? Nós trabalhamos com as mídias e o mercado se reinventando, né? Então, eu sou professora universitária e eu estou dando aula por plataforma digital. Os supermercados estão fazendo entrega, os restaurantes que antes não entregavam estão fazendo todas essas adaptações para que as pessoas consigam se manter ativas e funcionando ali no seu contexto de vida. Então, estas mudanças, elas podem facilitar e transpor. Então, olha, se não conseguimos celebrar o Dia das Mães agora, vamos marcar um dia para celebrar. É um ritual, e é um ritual que precisa ser vivenciado. Né? A questão da relação com as famílias, e isso traz um fortalecimento ou um distanciamento, porque esse também é um outro ponto que pode levar a algumas dificuldades. E é muito bem lembrado que alguém colocou, a gente não subestimar a capacidade do idoso para se adaptar. Então, se nós avaliarmos a história de vida dessas pessoas com muitos anos vividos, né? Viver muitos anos não significa aprender, mas é uma oportunidade de aprender muito mais as experiências da vida. Acredito que por uma pandemia ninguém tenha passado, mas muitas pessoas passaram por privações de outra natureza. Quem nunca precisou ficar em casa um tempo maior porque ficou desempregado, quando se aposentou, quando teve uma doença ou uma cirurgia e precisa ficar um período
resguardado, só que a diferença é que quando você faz, quando você tem planejado na sua vida que você vai ficar um tempo parado, você planeja. Então você adianta o trabalho, você organiza os seus relacionamentos, você vai para um lugar onde você vai ter esse amparo. Então a quarentena veio e fez um corte em tudo isso, né? Nós não conseguimos parar para pensar em como organizar. Então nós estamos ali lidando com essa situação ao mesmo tempo que ela está acontecendo, né? Consertar o carro andando, vamos lá, né? E o que é possível em relação a isso. E eu fico falando do possível, né, pessoal, porque entre o ideal e o real existem muitas diferenças, né? E muito bem lembrado, Cláudia, nós somos diferentes. As pessoas envelhecem de formas muito diferentes. E eu tenho visto e me surpreendido também com idosos muito resilientes, idosos que são muito capazes de se adaptar às adversidades, inclusive ajudando os mais jovens a lidar com essas adversidades, porque já são mais parcimoniosos, já são mais tranquilos, conseguem entender melhor aquilo que está acontecendo e, claro, as pessoas que não conseguem entender. E diferenças não só sociais, culturais, mas diferenças de personalidade. Então, nós temos pessoas que são mais flexíveis e que, com o passar do tempo, vão ficando mais flexíveis, e pessoas mais rígidas que vão enrijecendo, né? E acho que tem uma questão, né, dos idosos terem essa possibilidade, e vocês também foram colocando, eu estou tentando ler aí as colocações, né, e o quanto isso vem na direção do que eu também acredito e consigo colocar na minha prática, que é o contato com a solidão, de uma maneira muito mais simbólica do que real. Então, enquanto para algumas pessoas estar sozinho é uma realidade, hoje, pela primeira vez, isso também está trazendo alguns problemas, porque a nossa vida, ela sempre foi muito organizada por medidas externas. A gente tem uma agenda, a gente tem um horário, alguém que me diz o que tem que ser feito, eu tenho um prazo. E agora eu estou me havendo com essa liberdade de organizar essa minha agenda e esse meu tempo livre também sozinha, né, pessoal? Porque ninguém está me dizendo, agora você tem que fazer tal coisa. Eu é que tenho que organizar. Só que tem muitos idosos que já vivem essa solidão e essa liberdade dentro das suas vidas há muito tempo, né? Quantas falas eu tenho ouvido, a pessoa diz, mas eu já estou acostumada, Romário, eu fico em casa a maior parte do tempo, ou eu fico sozinha o tempo todo, né? Então para mim não está mudando muito. E para outras pessoas está mudando, porque uma questão é eu querer ficar em casa por opção, outra coisa é eu ter que ficar em casa, né? E eu tenho vivenciado vontades que eu tenho de fazer coisas lá fora que quando eu podia eu não tinha, né? Eu preferia ficar na minha casa, porque eu trabalho bastante, fico pouco tempo em casa, e agora eu quero sair, né? Então tem essa diferença também do quanto a privação nos desperta alguns desejos de fazer de ter algumas atividades mais livres e que antes eu não podia. E o quanto essas pessoas que já estão acostumadas estão tirando isso de letra. Também precisamos tomar cuidado com a questão da depressão, né? Então, eu estou falando aqui do que o confinamento pode fazer conosco de uma maneira geral, mas para quem já tem uma doença emocional pré-existente, para quem já tem um quadro depressivo, um quadro de ansiedade, um quadro de pânico, né? Então, quem já teve síndrome do pânico, quem é mais ansioso, tem motivos atuais para potencializar essas características. Então, o quanto é importante nós pensarmos, quando eu olho, né, voltando ali pro título dessa nossa conversa, saúde psíquica, pode ser que eu estou esperando uma melhora do meu estilo de vida agora que eu nunca tive, né? Então a minha vida já não estava equilibrada mesmo antes da quarentena, mesmo antes da pandemia. Então, se eu agora tenho motivos, esses motivos podem justificar. E também, nós falamos aí, né, das pessoas que ficam mais tempo em casa, que já são pessoas que lidam muito bem com a própria solidão e com a sua individualidade. Não confundir isso com depressão, porque a depressão agora pode ficar muito mascarada. Então, antes eu não saía de casa, eu evitava contato
contato social porque eu estava em quadro, eu estava com depressão, estava mais depressivo, e agora eu estou fazendo isso por conta da quarentena. Então, esta justa posição de sintomas, ela é muito importante para que nós prestamos atenção nas pessoas com as quais nós temos contato. Então, será que isto não está acontecendo também porque já vinha acontecendo antes e eu que não percebia, porque eu estava envolvida com outras atividades? E este pensamento, ele também vai acontecer dentro de nós. Então, ao mesmo tempo que, falei agora há pouco, né, somos movidos por toda essa cobrança, demandas externas, e agora eu tenho que me haver comigo mesma. Então, eu sou dona de mim, né? Então, quantas vezes a gente vê isso até nas redes sociais? Olha, o problema não é a falta de tempo, o problema sou eu mesma que não consigo organizar, porque agora eu tenho tempo, né? Então, será que falta motivação, falta sentido para eu organizar e para eu direcionar a minha vida de uma forma mais construtiva? Então, esta quarentena, ela tem lançado um holofote sobre todas as nossas questões emocionais. Tudo aquilo que eu tentei deixar de lado, os meus relacionamentos, as minhas escolhas, né? Então, isso tudo tem sido colocado muito mais à minha frente, porque eu tenho tempo para olhar para essas questões, tá? Um outro ponto, né, que vocês estão colocando da falta do contato físico e a manutenção dentro de casa, né? E hoje, quando acordei, vi um dia nublado, vi um dia feio, depois foi melhorando. Então, isso também já traz toda essa dificuldade, porque o ambiente ele vai fazer muita diferença. Então, se eu estou numa casa convivendo com pessoas que estão passando por muitas dificuldades, né? Alguém também colocou aqui, olha, eu não consigo sair para tomar sol, eu não consigo ver a luz do dia, às vezes porque eu fico lá dentro de casa, tudo fechado, porque algumas pessoas também têm medo, né, do quanto você abrir. Então, por mais que a gente tenha as orientações, olha, abre a casa, o vento precisa circular, mas se eu moro numa casa, as pessoas passam na rua. Então, entre as orientações, as fantasias que isso pode trazer, existem diferenças muito grandes que nós precisamos parar para olhar, e essas mudanças, elas vão interferindo no nosso emocional. Então, se eu moro com outras pessoas que estão passando por problemas também, né? Nós estamos aqui para falar do idoso, mas nós não estamos falando de mundos diferentes, então eu posso não estar... A questão financeira, por exemplo, ela é uma preocupação para muitas pessoas por conta dessas mudanças, a forma de trabalhar, a perda de emprego, a crise econômica. Então, eu sou idosa, tenho aqui a minha aposentadoria, isso não me preocupa. Mas e se o meu filho perde o emprego? E se meu neto não consegue pagar a faculdade? Como que eu vou organizar e como eu vou ajudar essas pessoas que estão ao meu entorno, né? Essa pandemia nos mostra que é muito diferente quando uma pessoa tem um problema e o entorno dela está equilibrado, o entorno fica estável. Então, não, você está passando por mudanças, você está mais desequilibrado, e as pessoas ao seu redor também tentando se equilibrar. E equilíbrio é uma palavra bastante importante, porque a gente às vezes usa o bom senso para sustentar o nosso equilíbrio, mas o bom senso ele parte daquilo que eu acredito. Então, o que é um equilíbrio para mim e o que é o equilíbrio para o outro, porque eu posso também querer medir a maneira que eu estou organizando a minha vida e a maneira que as pessoas estão organizando. Então, é importante pensar o quanto eu estou prejudicada, o quanto eu estou me desequilibrando, e isso me traz emoções e sentimentos bastante negativos e que me fazem buscar saídas e soluções para reestruturar, né? Então, alguém está colocando aqui, né, a meditação, a atividade física, né? Então, me manter ativo, né? A gente tem dicas das mais variadas, né, para cuidar dessa quarentena. E, então, olha, se eu moro numa casa e eu tenho um jardim, eu vou cuidar do jardim, eu vou fazer uma horta, eu vou cozinhar, eu vou fazer trabalho manual, eu vou fazer atividade lúdica, né? E também, para quem é adepto da tecnologia, nós temos jogos, nós temos atividades interativas que também buscam não só nos manter ativos e orientados,
em relação às nossas atividades, mas também elas exercitam a nossa cognição. Então, se eu antes participava de uma série de atividades que me mantinham ativa, com quantas pessoas eu conversava durante o dia, agora eu não converso com mais ninguém, né? Ou eu não ando, mas eu não fazia atividade física, mas eu andava, eu caminhava, eu fazia uma série de atividades fora de casa que eu agora também não faço. A espiritualidade também ela é algo muito importante, porque ela não só traz um sentido para a nossa vida e para o nosso sofrimento também, né? Acho que um dos principais pontos que atrapalha o nosso equilíbrio emocional é nós não entendermos o que está acontecendo com a gente, né? Nós não conseguimos entender por que isso tudo está acontecendo. E independente das explicações que se tenha para isso em termos gerais, é importante você ter essas explicações para si, na sua história, né? Então, o que eu posso tirar de tudo isso que está sendo vivido? Então, vocês estão trazendo aqui alguns exemplos, né? Os animais, os pets, né? Então, o gato, o cachorro, o passarinho, seja lá o que você tenha, né, de círculo social aí na sua vida, porque isso também vai te movimentando. A importância da atividade física, a importância da alimentação, né? Porque eu posso... O cozinhar, ele é uma terapia para muitas pessoas, ele é muito importante para que a gente tenha um sentido, se ocupe, né? E eu tenho experimentado fazer receitas mais complicadas, coisas que não davam tempo de fazer no dia a dia, e depois você vai saborear aquele prato que você planejou. Mas o excesso de alimentação, comer por tédio, comer por tristeza, comer por ansiedade, comer para aliviar aquela coisa ruim que eu estou sentindo e que poderia e deveria ser aliviada também de um outro jeito, porque a alimentação ela pode servir para que a gente se proteja naquele momento, né? Mas a gente acaba de comer, já fica pensando o que vai comer depois, porque a comida também ela vem como uma válvula de escape e que também não serve aí, porque depois você vai ter outros problemas. Você tem desequilíbrios da sua saúde, você tem ganho de peso, você pode ter problemas físicos em função disso. Então, mesmo que eu tenho ouvido alguns relatos também de compras excessivas, porque eu não posso sair de casa para comprar, mas eu posso comprar pela internet, né? Então eu posso pegar o meu cartão e fazer compras online, que também é uma forma de eu me manter ativa. Então é muito diferente eu comprar alguma coisa que eu estou precisando, de eu ir buscar, ou de eu ficar aqui na frente do computador tentando ocupar o meu tempo livre com questões que possam me trazer mais comprometimento. Falei aqui de algumas saídas, né? Vocês estão colocando aqui, olha, é importante dançar, cantar, põe uma música alegre que você gosta, vai revisitar, né? Vai buscar as suas fotografias, vai ouvir as músicas que você gosta. Isso também traz aí, né, o cantar junto, né? Porque enquanto eu estou cantando eu não estou pensando naquilo que me angustia, né? As leituras. Eu estou vendo aqui que vocês estão colocando muitas dicas e elas são muito importantes, né? E talvez nós não conseguiríamos definir aqui todas as possibilidades, mas elas não funcionam de nada se a pessoa que estiver realizando não se identificar com aquilo que está sendo realizado, né? Então eu sou uma pessoa super agitada, eu sou uma pessoa mais ativa, então algumas atividades muito relaxantes que poderiam me equilibrar, em alguns momentos elas são mais difíceis, né? Então vocês falaram aqui da yoga, da pintura, manter a reserva cognitiva, se manter ativo, né? Então o que isso vai acrescentar? E um ponto importante é eu parar para olhar, né? Vocês falaram ali, né, se apropriar do espaço da casa, é olhar para a casa de um outro jeito. E não é só a casa, espaço físico, mas é como eu me organizo dentro dessa casa e como eu organizo essa casa para que eu possa viver dentro dela, né? As pessoas discutem muito e eu tenho me perguntado muito, será que nós seremos os mesmos depois da quarentena? Espero que não, né? Mas também teremos outros problemas mais à frente, né? Porque se eu for fazer tudo que eu tô achando que eu vou fazer depois da quarentena, eu já posso começar a ficar ansiosa agora, porque não vai ser possível, né? E aquele afã, aquele ímpeto de fazer tudo ao mesmo tempo, que não é possível, gera muita frustração, mas eu também preciso fazer planos, senão isso aqui senão nada do
ambiente, eu preciso me questionar o que eu quero fazer, né? E nós estamos discutindo muito, e se eu tivesse que dar uma única dica para vocês para cuidar da saúde mental, eu diria para vocês: criem rotinas, né? Mas o que é criar rotina? É fazer tudo do mesmo jeito, né? Quase como fazer um roteiro de férias todo engessadinho. Não, né? Eu acho que é você poder viver um dia de cada vez organizadamente. O nosso emocional, o nosso cérebro precisa de regras, né? Ele não precisa de uma coleira, ele não precisa de algo tão rígido, mas eu preciso de norteadores, né? Um exemplo disso é levantar da cama, tomar um banho, se trocar de roupa, mesmo que eu troque de pijama, gente, mas é um outro pijama, não é o pijama que eu dormi. Eu abro a casa, eu acendo a luz, eu tomo café, né? Eu paro, faço aquilo que eu gosto e organizo a minha rotina alternando atividades, porque senão também nós vamos ficar radicais com uma rotina produtiva, né? Então eu tenho que produzir o tempo inteiro. Pessoal, tudo bem se não der para organizar todos os armários, tudo bem se não der para ler todos os livros, né? Conseguir sair dessa quarentena equilibrado emocionalmente, sem muitos prejuízos físicos, eu já considero que é um índice de saúde mental e de equilíbrio exitoso, né? Muito bem lembrada a questão do perfume, né? A maquiagem, porque muito disso nós fazemos pelo outro, né? Então eu me arrumo o dia que eu vou encontrar com alguém. Será que eu não deveria me arrumar para mim mesma? Não é legal passar na frente do espelho e gostar da imagem que eu vejo? Então aqui eu estou falando também de autoestima. Eu estou falando do quanto essa quarentena tem servido como uma oportunidade para que eu olhe para mim mesma, porque sou eu que estou aqui nesse momento, né? E mesmo que eu esteja convivendo com outras pessoas, cada um está vivendo a sua angústia de uma maneira diferente, e a minha angústia, ela é só minha. Então eu preciso entender o que me faz sofrer de verdade, porque toda essa pandemia e a necessidade da quarentena, ela tem feito com que eu repense um pouco mais. E isto tem despertado muitos dos nossos medos, né? Então vocês estão falando aqui, né, da importância do ócio, a importância do ritual, mas o ócio de uma maneira estável. Da mesma maneira que nós falamos da solidão, né, o estar sozinho nem sempre é se sentir solitário, porque eu posso morar com 5 pessoas e não tenho uma interação e me sinto sozinha porque eu não converso, porque as pessoas não olham para mim, e isso a gente acaba levando muito para o estereótipo. Então o ócio, ele também pode ser importante, principalmente um ócio sem culpa, né? Então eu vou sentar e vou ficar aqui olhando para o nada. Também isso é importante. Eu não posso ficar aqui sentado olhando para o nada o dia inteiro. Eu preciso comer, eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar do mínimo da minha casa para que eu consiga sobreviver, né? E isso, para quem a gente tem exemplos, né? E eu tô vendo aqui algumas perguntas sobre o morar sozinho, e quem mora sozinho às vezes tem mais recurso do que quem mora acompanhado, ou quem mora acompanhado em situações que não são muito favoráveis, né? Porque ao mesmo tempo que a quarentena tem nos feito ficar mais conosco, também tem feito com que nós estejamos mais próximos da nossa família, né? Então, eu posso ser casada, moro com meu marido, mas nós ficamos juntos um período muito curto de tempo. Normalmente à noite, quando estamos cansados, ou final de semana, quando você faz atividades prazerosas, né? O quanto isso traz aí algumas surpresas em relação à convivência, e acho que a nossa preocupação ela é muito maior em relação a quem está sozinho, mas eu tenho me preocupado também com quem está acompanhado e não percebe essa companhia como algo satisfatório. Quantos pais estão com dificuldade de lidar com a postura dos filhos porque as pessoas não estão acostumadas a conviver? Então, peraí, quem cuida de quem? Né? Então, tá todo mundo ficando em casa num espaço físico que nem todo mundo tem, um espaço físico para cada um fique num cômodo, e então essa convivência no espaço físico e com as diversas personalidades, e isso me traz preocupação também em relação ao aumento de casos de violência, de agressão, dificuldade
dificuldades muito sérias de respeito em relação à autonomia um do outro, e isso também pode fazer mal para a nossa saúde mental, tanto para quem agride quanto para quem é agredido, porque quem agride pode se sentir culpado por ter agredido, quem é agredido, não preciso nem explicar todas as consequências disso, né? E então a gente também prestar atenção. Então não é porque tá todo mundo junto que eu fico tranquila, né? Então eu também preciso entender a característica e a qualidade das pessoas que estão junto. Porque eu posso ter pessoas que estão junto porque escolheram estarem juntas, e eu posso ter pessoas que estão juntas porque não têm opção, né? Porque precisam estar juntos. Então eu posso dar um exemplo. Comecei falando aqui, né, das pessoas que estão bem cognitivamente, que estão saudáveis, mas nós também não podemos esquecer das pessoas que têm déficits cognitivos, que têm transtornos de personalidade, que estão precisando de muitos cuidados, não só cuidados de saúde, mas cuidados para o dia a dia. Então, se o meu familiar tem um problema de saúde, ele tinha uma cuidadora que ficava com ele, tinha lá uma diarista, e eu ia lá 1 ou 2 vezes por semana, e agora eu preciso ficar o tempo todo. E isso também, se não há uma compreensão em relação a todo o sintoma que é apresentado, como é a doença, quais as características que aparecem nesse comportamento, eu também posso não dar conta. E não é porque eu dou conta porque eu não gosto da pessoa, né? É porque eu não estou dando conta emocionalmente, porque eu estou passando por uma série de dificuldades, e eu também tenho que me dar conta do déficit cognitivo. Então, estou dando um exemplo, né? Se o meu marido está desenvolvendo um quadro de demência e eu ficava longe dele o tempo inteiro, e agora eu fico mais perto dele, então eu também posso ter aqui as minhas dificuldades com as minhas questões pessoais, e eu ainda tenho que olhar e perceber que eu estou perdendo alguém que eu tinha. Então, se era alguém lúcido, se era o meu companheiro, alguém que dividia comigo as responsabilidades da vida, agora é alguém que demanda cuidado, né? Então, eu também estou percebendo todas essas mudanças. E aqui eu já entro numa outra questão, que é falar do luto como um agravante em relação à nossa saúde emocional. Então, entender que nós estamos vivendo situações de perdas, sejam perdas reais, perdas materiais, porque as mudanças econômicas, a forma de trabalhar, os custos, isso tudo tem mudado bastante, mas eu também estou perdendo espaços simbólicos nas nossas histórias, né? Então alguém colocou antes, né, nos comentários, a importância do desapego, né? Então eu tenho que me desapegar de um estilo de vida que eu tinha para tentar me apegar a outros, né? Mas quais outros? Eu ainda não sei, né? Então eu não sei quais são as minhas perspectivas depois que essa pandemia, que essa quarentena passar. Então nós estamos no momento, nós estamos num hiato, né? Então, ao mesmo tempo que eu conto os dias, né? E uma das minhas últimas considerações, elas vêm no sentido, pessoal, um dia de cada vez, e isso vai passar. Mas quando vai passar? Como vai passar? Não sei, né? E aí, né, também vocês colocaram a questão da perda simbólica. Então, o que eu estou perdendo? Eu não estou perdendo só o controle sobre o meu corpo, sobre a minha casa, sobre o meu emprego. Eu estou perdendo aquela falsa ilusão narcísica que muitos de nós temos e precisamos ter em alguns momentos para poder nos manter vivos, de que eu não controlo nada, né? De que, na verdade, nós somos muito impotentes, nós somos frágeis e estamos vivenciando situações de vulnerabilidade. Então, eu nunca me senti tão vulnerável e tão frágil como o que eu estou vivendo agora. Mesmo que eu tenha vivido outros episódios na minha vida, um acidente de carro, uma doença, uma perda, mas o quanto essa iminência da morte, o quanto essa perspectiva de que pode acontecer algo comigo, pode me desorganizar e trazer à tona outros medos e outros conflitos que não foram resolvidos durante a minha vida. Então, vamos lá, pandemia faz mal para todo mundo? Faz. Afeta todos nós? Sim.
sim, mas de formas muito diferentes. Cada um de nós vai vivenciar a nossa fragilidade de maneiras muito diferentes. Então, esse é um ponto importante para eu avaliar o equilíbrio emocional, porque eu posso ter muita condição, posso ter uma estrutura psíquica elaborada, então eu posso ser uma pessoa mais resiliente, mais estruturada, e eu dou conta de me adaptar, né? E posso já ser uma pessoa que carrega fragilidades psíquicas, que carrega fragilidades emocionais, e essas fragilidades vão ser acentuadas com todas as mudanças trazidas pela pandemia. Um exemplo que eu vou falar aqui do idoso, que é o medo do abandono, né? Então, falei lá no início, distanciamento social não é distanciamento afetivo. Deixar de visitar os seus pais não é não amar os seus pais. Ao contrário, distanciamento hoje é declaração de amor, é proteger o outro mesmo que isso me traga um sofrimento, né? Então, o quanto você poder usar essas experiências do presente, mas nós temos que ampliar o nosso foco de observação, porque pode ser que hoje muitos idosos estejam sofrendo porque o confinamento lançou uma lente de aumento sobre os maiores medos que eles já tinham, que é o medo da morte, é o medo do isolamento, é o medo da solidão, é o medo do abandono. E medo da solidão não é o medo do ficar sozinho, é o medo de não ter alguém ao meu lado para me ajudar e me proteger no momento que eu estou precisando, né? Então, a proximidade via mídias digitais que eu estou falando aqui, o quanto eu posso e eu preciso, né? E saber que eu tenho com quem contar caso eu precise, né? Então, o quanto eu consigo saber que se eu passar mal, se eu tiver falta de ar, eu posso ligar para alguém. Se eu tiver uma dificuldade financeira, eu tenho alguém que vai me apoiar, né? Então, estas mudanças e essas emoções que a pandemia tem despertado entre nós e na nossa rotina, ela traz pontos muito importantes, que é aprender a lidar com o luto, né? A Vânia colocou ali, né, o luto antecipado, porque eu tenho que aprender a lidar com tudo aquilo que vai acontecendo e que eu não sei nomear, né? Então, também não é muito habitual nós pensarmos em lidar com algo sem sentido. Então, nós não só perdemos a liberdade, mas nós perdemos a capacidade de significar aquilo que está sendo vivido e aquilo que está sendo sentido. Estou falando o tempo todo, né, da importância de falar sobre as dificuldades, de contar para as pessoas sobre o que eu estou sentindo, mas a importância também de eu perceber se eu estou sentindo isso através do meu corpo. Se eu, ao invés de entender que eu estou triste, eu estou somatizando. E como que eu vou somatizar, né? A gente conhece o nosso corpo, né? Então pode ser que eu esteja mais cefaleia, mais dor de cabeça, mais náusea, mas pode ser que eu também estou mais irritada, pode ser que eu estou mais implicante, mais teimosa, que isso também pode ser uma forma de eu expressar o meu sofrimento emocional, que não por meio das palavras, que não por meio da linguagem, porque nós também somos muito julgados quando nós expressamos as nossas dificuldades e as nossas limitações, porque imagina, eu tenho que entender, né? Olha, eu tenho casa, eu tenho comida, não posso ficar triste, quanta gente está pior do que eu, né? Mas eu também tenho que entender que outras pessoas estão passando por mais dificuldades do que eu, mas isso não minimiza as minhas dificuldades. E a importância de eu entender as nossas dificuldades, né? E isso precisa partir de um primeiro ponto, que é o autoconhecimento, né? É olhar para quais são os meus medos que a pandemia despertou. Então é o medo da morte, né, que nós já falamos, é o medo da perda e da capacidade de organizar a minha própria vida, o medo de perder as pessoas que eu amo, né, o medo de que eu perca um familiar, eu já perdi amigos, já perdi pacientes nessa brincadeira toda, e não foram os mais idosos, né, foram jovens, pessoas da minha idade. Então, peraí, né, podia ter sido comigo. Então, essa preocupação em relação à minha condição, isso vai transbordando também para as pessoas que estão ao meu redor, né? Então, isso passa aí por uma série
de adaptações, né? E como passar, né? Alguém está colocando aqui essas informações de uma maneira mais simples. Eu acho que é não subestimando a capacidade que o idoso tem para lidar com essas dificuldades e principalmente descobrir quais os gatilhos que me deixam com medo, né? Então, hoje eu acordei angustiada, hoje eu acordei, né? Vou dar um exemplo pessoal, né? O final de semana é mais difícil para mim, né? Então, domingo para mim é um dia muito difícil. Bom, mas eu tô em casa o tempo todo. Mas domingo é um dia que normalmente se está com família, normalmente é um dia que se está com amigos. Então, o quanto essas construções elas vão acontecendo e elas vão mexendo com o nosso equilíbrio e com as nossas emoções de maneiras muito diferentes, né? Então, essa imprevisibilidade, essa falta de garantia, isso mexe com as nossas angústias mais primárias, né? Que é o medo do desconhecido. A psicologia se debruça muito sobre os nossos medos e sobre aquilo que nos desestrutura. E se isso já existe, né, dentro de nós, imaginem com tantas outras questões acontecendo, né? Então eu chamo a atenção de vocês para olhar para isso, olhar para as nossas histórias, olhar para o que nos assusta, não minimizar, não sentir vergonha, né, de que isso tudo, de que estamos sentindo. Por enquanto ainda somos humanos e temos sentimentos humanos, e o medo, ele é um sentimento humano e ele é um sentimento muito bom e protetor se você souber usar, né? Então, porque nós temos medo, nós nos cuidamos e nós nos protegemos. E nesse momento que nós estamos vivendo, eu estou caminhando aqui para o final, está chegando o nosso horário, nós não vamos conseguir, num curto espaço de tempo, controlar os eventos, né? Eu não consigo, não sou eu que determino o fim da quarentena, eu faço a minha parte ficando em casa para diminuir o pico lá fora e eu poder sair logo, mas eu estou esperando outras ordens. Não sou eu que determino quando eu vou voltar a trabalhar, né? Então eu não sou eu que vou dizer quando eu volto a atender as pessoas lá no meu consultório, quando eu volto para a faculdade, mas eu posso sim controlar as minhas reações diante desses eventos, né? Acho que tem uma colocação, né, Cláudia? Acho que é uma oportunidade de rever os nossos sentimentos e poder olhar um pouco mais para a nossa vida, porque se eu não consigo mudar o que está lá fora, o que eu consigo mudar é o que está aqui dentro. Porque muitos dos medos que eu estou colocando na pandemia, que eu estou colocando no coronavírus, que eu estou colocando na economia, são medos meus, são medos ou são conflitos meus lá de trás que eu empurrei com a barriga até aqui, porque estava indo bem, por que eu vou parar para mexer nesses temas, né? Então, para isso, olhar para dentro de si, poder fazer planos, ter um propósito. E, gente, esse propósito não é nada muito radical, né? Eu não vou fazer todas as viagens do mundo, né? Se eu conseguir sair da quarentena, abraçar os meus amigos, sentar, conversar, eu já vou ficar feliz, né? Um passo aí de cada vez. Esse propósito, ele ajuda a nos preencher o vazio. Por mais difícil que pareça, eu cuidar de alguma coisa que eu não sei o que eu não sei o que começou. E principalmente, não ter vergonha de pedir ajuda, saber quando está passando do ponto que eu dou conta e procurar ajuda, né? Então, mas eu não posso sair de casa. As pessoas estão atendendo online, né? Nós temos aí vários, depois eu posso mandar para vocês também, quem tiver interesse, a gente conversa pelos links. Psicólogos atendendo online, psicólogos oferecendo serviço de qualidade gratuito para que você possa conversar, para que você possa, e mesmo que você não consiga acessar pela internet, você pode ligar, tem psicólogos atendendo por ligação telefônica, e saber qual é o limite também de você precisar de um medicamento. Então, manter contato com o seu médico, manter contato com profissionais quando você não consegue dar conta disso, pelas vias afetivas, né? Pelos seus amigos. Às vezes o que você precisa é bater papo com um amigo, falar com o seu familiar, mas às vezes isso vai ficando muito mais difícil e nós não conseguimos dar conta, né? Acho que vocês estão colocando aqui algumas colocações bastante importantes no se reinventar, a necessidade de se adaptar, né? Vou encerrar aqui, porque pode ser que caia a qualquer momento. Não existe uma única receita, né? A gente não consegue, eu
senão eu vou impor que as pessoas façam uma atividade e aí, ao invés de ajudar, eu vou fazer ela se sentir pior ainda, frustrada, porque ela não conseguiu dar conta de mais uma atividade que ela se propôs. É isso? Pessoal, agradeço a participação de vocês, espero que tenha contribuído, mas principalmente que desperte em vocês uma reflexão para que cada um consiga pensar a busca das melhores saídas para cada uma das situações. Obrigada, fiquem em paz e cuidem-se, física e mentalmente, né? Sem equilíbrio corpo e mente, a gente não consegue se defender nem desse vírus e nem do nosso próprio adoecimento.